Hallo, meine Lieben, guten Tag. Bald feiern wir Ostern. Breve, nós vamos comemorar a Páscoa. Então, hoje nós vamos aprender dois verbos. Na verdade, nós vamos aprender o verbo feiern, que é o verbo festejar, e vamos rever o verbo essen, que é o verbo comer. E depois eu trago uma frase sobre a Páscoa e ao final nós vamos mais uma vez relembrar como falar Feliz Páscoa em alemão. Desde já, Frohe Ostern, Frohe Ostern. Mas primeiro vamos aqui conjugar o verbo feiern, depois o verbo essen, festejar, comer, e vamos ver as frases sobre a Páscoa que nós vamos estudar hoje. Então, para começarmos, nós vamos conjugar o verbo feiern. O verbo feiern significa festejar. E de início eu trago também que a maioria dos verbos em alemão termina em EN, o infinitivo fica em EN. Porém, alguns verbos, né, o infinitivo fica só em N no final. Então, por exemplo, o verbo feiern é um desses verbos que termina só em N. E como nós fazemos para conjugar o verbo que termina aqui só em N? Tudo bem, se o verbo for regular, nós vamos simplesmente tirar o N, né? Não tem EN no final, e vamos colocar a terminação, a desinência pessoal daquela pessoa. Primeira pessoa do singular, terminação E. Então, olha só, ich feiere, ich feiere, porque o EI tem o som de I. Feiern, ich feiere. Du feierst, du feierst. Sie oder es, terceira pessoa do singular, feiert, feiert. Wir feiern. Nós vamos ver agora no próximo slide, nós vamos ver uma frase com wir. Wir feiern. Nós festejamos. Ihr feiert. Sie, plural, eles ou elas, feiern. E o sie, tratamento formal, feiern. Ok? Vamos ver uma frase com o verbo feiern. Então, vamos ver aqui uma frase com o verbo feiern. Feiern e Ostern, que é a Páscoa. Vamos ver. Bald feiern wir Ostern. Bald feiern wir Ostern. Bald significa breve, em breve, logo, né? Daqui a pouquinho a gente já vai comemorar a Páscoa. Primeiro vamos ver duas coisas. Primeiro, a pronúncia do L. Em alemão, o L é bem lá em cima, olha. Bald, bald, ok? Porque em português nós temos a tendência, principalmente no Rio de Janeiro, em pronunciar o L como se fosse um U, né? Mas em alemão o L é bem lá em cima mesmo, bald, breve, em breve, logo. E a outra coisa é que se eu começo aqui pela palavra bald, né, se referindo ao tempo, breve, em breve, logo, eu tenho aqui a palavra na posição 1 e como nós já vimos em um vídeo anterior, o verbo sempre fica na posição 2. E o sujeito, ele sempre fica junto ao verbo. Ou ele fica no início da frase ou na posição 3, logo após o verbo. Ok? Então, bald feiern wir Ostern. Breve, em breve, nós vamos comemorar a Páscoa. Vamos ver mais uma vez, antes de seguirmos com o verbo essen, comer,
Vamos ver assim no meio, para ir lembrando sempre como a gente fala Feliz Páscoa em alemão. Frohe Ostern. Frohe Ostern. E agora vamos conjugar o verbo essen, comer. E agora vamos ver, na verdade, rever a conjugação do verbo essen. Essen, comer. Por que rever? Lá atrás, em algum vídeo no início, nós já vimos esse verbo. Aliás, fica um convite aqui que vocês possam rever as videoaulas já postadas no YouTube. Desde já agradeço os mais de 1000 seguidores. E também as aulas, esses mesmos vídeos que ficam, essas mesmas videoaulas que ficam no Instagram. E também desde já agradeço os quase 6.000 seguidores. Mas vamos lá, então o verbo essen, comer, ele é um verbo irregular. O verbo irregular, ele vai ter alguma modificação no radical na hora de conjugarmos. Então, olha só, a segunda e terceira pessoa do singular, quando o verbo é irregular, sempre aqui no radical, radical é tudo que vem antes do EN. Na segunda pessoa do singular e na terceira pessoa do singular, somente nessas duas pessoas, esse radical sofre uma alteração. Isso quando o verbo é irregular. Então, no verbo essen, essa modificação, essa alteração, vai ser aqui a vogal de início, né? Em essen, e aqui, ó, fica um izinho. Eu coloquei até em vermelho, ok? Mas só na segunda do singular e terceira do singular. Nas outras, não. Permanece radical e mais as terminações comuns, né? As desinências pessoais comuns aos verbos. A diferença também é que aqui, como o radical já tem 2 S's, nós não vamos acrescentar mais um S no do, porque a terminação da segunda do singular, que é o do, a terminação é ST. Mas como o radical já tem 2 S's, eu não coloco mais um S. Por isso, aqui, ó, nós temos que essas duas pessoas acabam ficando iguais, ok? Então, vamos lá. O verbo essen, que é o verbo comer, vamos conjugar. Ich esse. Ich esse. Du isst. Ist. Sie ist. Es ist. Wir essen. Ihr esst. Sie essen und sie essen. Nessa frase que eu vou trazer, nós vamos usar a conjugação do verbo essen na terceira pessoa do plural, que é o sie, eles ou elas, ok? Então vamos ver a frase. E agora nós vamos rever a frase que nós acabamos de estudar. Bald feiern wir Ostern. E essa nova frase com o verbo essen. An Ostern essen die Kinder Schokolade. Primeiro eu tenho aqui, ó, an Ostern. An Ostern, né? Então eu tenho ocupando a posição 1 na Páscoa. É a preposição an Ostern, na Páscoa. Se aqui eu tenho a posição 1, o verbo está na posição 2. Essen die Kinder. O sujeito aqui é die Kinder. Die, artigo definido plural, os e as. E Kinder, crianças. Crianças. Por isso que o K está maiúsculo, porque é um substantivo. Die Kinder, as crianças. Chocolade. O SCH tem o som do nosso CH em português. Chocolade. E aqui, ó, o K minúsculo, que em uma videoaula anterior nós já aprendemos a fazer. O K minúsculo, ó, assim, né? Então, mais uma vez, an Ostern essen die Kinder Schokolade.
Vamos ver agora tudo para finalizarmos. Bald feiern wir Ostern. An Ostern essen die Kinder Schokolade. Eu desejo a vocês uma feliz Páscoa. Frohe Ostern. Tschüss.